Olá, meus amigos, mais um pouco de mim. A vida é feita de cores. Eu nasci num vale colorido, um vale circundado por montanhas azuis. Havia ali rios barrentos. E eu creio que foi a cor do rio que me influenciou na compra daquele casaco, que ao vestir eu me olhei de perfil no espelho, eu estava me parecendo com um príncipe medieval. A gente geralmente acha que o caipira, não é? Que vem de um lugar assim, exuberante, ele acha que estar bem vestido é estar coberto com cores contrastantes. E foi assim que eu escolhi o meu terno. Não era o terno, era um paletó. Eu escolhi um de listras. Era uma lista azul, outra branca. Azul, branca. Muito tempo depois, eu vi o Renato Aragão no programa Os Trapalhões com aquele mesmo paletó. Achei curioso. E ele apontava para as listas e falava cor sim, era o azul, né? E o branco ele chamava de e cor não. Cor sim, cor não. Cor sim, cor não. A brincadeira dele, né? Mas eu fui para São Paulo com vestes bem coloridas, uma gravata que eu comprei verde. Já era a época da gravata fina, não é? Porque as modas antigamente, elas mudavam assim, pegando os extremos. É igual a política de hoje, nós temos os extremos, né? Então, havia uma moda daquela gravata larga, parecia um babador de criança, aquela gravata. A gente fazia aquele nó enorme. Quer dizer, eu só via os outros com aquelas gravatas. Eu nunca tinha usado gravata. E então, o pobre, né? O caipira, geralmente ele pega a moda no finalzinho e depois ele não tem dinheiro para entrar na outra moda, ele só pega o final da outra, mas ele está sempre fora de moda, né? Esse é o problema. Então, para combinar com aquele cor sim, cor não, aquele paletó azul e branco de listas, eu comprei uma camisa vermelha, um vermelho vivo, e comprei uma gravata dessa largona, né? Verde, com bolinhas amarelas. Coisa linda, fantástica. E calça, na hora de escolher a calça, aí eu fiquei na dúvida. Aí eu vi que aquele paletó podia combinar várias calças. As calças também tinham um problema, não é? Que antes tinha sido a calça topeca. Aqueles mais idosos, aqueles que já são avós, bisavós, aqueles que pegaram os anos 60, 70, se lembram da calça topeca. A calça topeca tinha um cano para passar no pé, era a maior dificuldade. E ela combinava com um cinto de fivela larga. E aquilo a gente fazia aquelas poses assim de lado, tipo o Antônio Marcos, né, o cantor. A gente queria parecer com Paulo Sérgio, Roberto Carlos. E o problema é que a gente era da igreja, né? E isso aí não combinava. A única questão que não chamava muita atenção é porque o pobre sempre estava fora de moda, né? Ele tava, quando a gente entrava na moda já não era mais pecado. Pecado era quando você estava na moda ali do momento, né? Quando você ficava ultrapassado, aí já não era. Mas aí aquela calça topeca, aquilo para você colocar e tirar era uma dificuldade. Ainda bem que ela esticava um pouquinho assim, era tipo uma borrachinha que tinha, meio emborrachada, né? Então, saía dessa, entrava a boca de sino, aquela boca larga. Eu falei de uma calça que eu comprei, não é? Você andava lop, 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 lop.
Então, eu tinha algumas calças que eu pensei, dá para combinar com esse terno. Desde as topecas, eram calças, né? Eu tinha calças topeca e calças assim, boca de sino. Eu falo calças porque eu custei descobrir que a maneira correta de falar é calças, mesmo sendo uma, não é? Porque para cada perna, não é? É uma calça, uma, calça outra. Então, por isso que se chama calças. Pode ter uma só que você tem calças. Então, eu tinha calças topeca e calças de boca de sino, né? E eu tinha também um sapato Verlon. O Verlon é aquele que eu tinha um desde a minha adolescência, é aquele que cresce no pé, né? Um de borracha. No tempo do inverno que é ruim, né? Porque você, pela manhã, especialmente, você tem que esquentar ele na chapa do fogão. Lá em casa tinha aqueles fornos, aquele fogão de lenha. A gente deixava pela manhã aquele sapato assim, aproveitava que ele estava no ponto ali, morninho, né? Aquela borracha malhava, se enfiava logo no pé, porque se esperasse um pouco já não entrava mais. Depois que entrou, meu irmão, aquilo vai encolhendo, vai puxando os dedos, mas tá ali no pé e não sai mais, né? Aí para tirar você tem que chegar o pé perto da labareda de novo para ele laciar e você tirar, né? Muito bem. Então eu tinha sapatos, né? Um para o pé direito, outro para o pé esquerdo, e eu comprei aquela indumentária toda. E eu pensei, eu estou bem vestido, né? Refletindo as cores da minha terra. Aí fui para São Paulo, estava levando um violão, aquilo ali era o Conquistador, né? Eu tinha um amigo, Josemar Lima, doutor Josemar Lima, uma grande figura. Ele chamava o meu violão de Papudo. Papudo. Cadê o Papudo? Papudo porque eu chegava, eu tocava uma musiquinha de Roberto Carlos, uma de Agnaldo Timóteo, Gerry Adriani, aquela que o Gerry Adriani era um cantor que saiu de moda, né, coitado. Mas ele tinha uma voz linda, ele tinha uma música que ele cantava: tem feitiço os teus olhos, são os mais belos do mundo. Pô, eu era fascinado com aquelas músicas, pô. Mas, então, eu fui para São Paulo. Pô, que viagem longa. Pô. Os ônibus da Itapemirim, aqueles ônibus não dava margem para você deitar a poltrona um pouquinho, não. Era aqueles pau de arara mesmo. Você sentava ali, não podia mexer, e o banco da frente era coladinho. Você grudava o joelho na frente, no banco de trás, e tinha que vir numa posição só, de Vitória, Espírito Santo, até São Paulo, com uma parada em Flechal, né? Campinas não, Campo Grande, não é? Ainda no Espírito Santo, quase divisa com o Rio de Janeiro. Mais uma coisa, né? E o caipira, quando faz uma viagem dessa, ele não dorme, né? Ele passa a noite toda olhando pela janela, olhando, cismado aqui e ali, e descobre que tem muito mato, não é só a sua terra que é mato, tem muito mato por aí, né? Mas tem uma cidade. Quando chegou, subiu a ponte Rio-Niterói, que foi aquela coisa toda, eu olhei aquela cidade do Rio de Janeiro. Eu já conhecia Rio de Janeiro, na realidade, porque eu estava uma vez lá no Espírito Santo, lá em Vitória, e eu estava com um dinheirinho, né? O meu sonho, na realidade, era conhecer a GBM, aqui de São Paulo, a gravadora da boa música, que gravava o Quarteto Arauto do Rei, gravava música sacra. Eu tinha um sonho de conhecer a GBM. Eu pensei, puxa vida, eu vou chegar lá, vou ver aquela coisa. Foi ali que eu aprendi os primeiros hinos, colocando rotação 45, né, para aprender a cantar igual o Feyerabend, né, que era o primeiro tenor da Voz da Profecia.
Neste mundo há tanta criança, tanta gente também. Poxa vida, eu aprendi muito música ouvindo o Arautos do Rei, né? Coisa maravilhosa. E então eu tinha voltado, que eu contei que eu já conhecia o Rio, né? Mas na hora de comprar a passagem, não dava para vir a São Paulo. E o incrível é que eu nem estava pensando na volta, né? Só dava para comprar uma passagem para o Rio e para ir e volta, né? Ir e volta. Aí eu pensei, eu vou lá conhecer a Casas Carioca, as lojas Carioca, que era onde eu comprava, eu encomendava partituras, não é, para violão, aquelas de Lermando Reis, e eles mandavam para mim a loja Carioca. Eu tinha um sonho de conhecer essa loja Carioca. Então eu peguei um ônibus para o Rio de Janeiro naquela época. Isso foi em início de 77. Foi o mesmo ano que eu ganhei o concurso lá, e que agora no final eu estava vindo, no final do mesmo ano eu estava vindo para São Paulo. Mas aí aconteceu um fato. Chegou 5 horas da manhã, o ônibus chegou ali a rodoviária do Rio. E aí eu pensei, agora eu vou conhecer o Rio, né? Agora eu vou conhecer. Tem um dia todo para conhecer, porque a passagem era só para as 10 da noite, né? Aí eu pensei assim, eu vou conhecer o Rio. Aí, o primeiro ônibus que eu vi assim, eu entrei. Estava escrito em cima dele, assim, naquele letreiro. Eu só vi de relance. Falei, qualquer lugar que for aqui no Rio é bom demais, né? Estava escrito lá Madureira. Meu pai. Entrei naquele ônibus e aqui foi entrando gente, foi socando. E aí, quando chegou a Madureira, eu pensei, não, eu quero voltar logo para o centro do Rio, porque eu quero ir para casa carioca. Isso é o único sonho que eu tinha de conhecer do Rio de Janeiro. Aí eu fui, e também o Cristo Redentor, né? Mas o Cristo Redentor você vê de longe, né? Não precisa de ir lá pertinho, não, porque cansa muito, né? Porque para ir lá eu não tinha dinheiro para subir, ir a pé é meio complicado, né? Aí o que aconteceu? Quando cheguei lá e falei pro trocador, falou assim, olha, paguei a passagem, falou assim, olha, agora é o seguinte, passei a roleta, burro. Aí eu falei assim, eu vou ficar aqui dentro do ônibus porque eu preciso voltar, eu tomei um ônibus errado, não era aqui que eu queria vir. O cara falou, não, então você tem que descer e pegar a fila. Era a fila de 1 quilômetro. Eu fui lá pro final da fila, encheu uns 3 ônibus aquele para voltar pro Lago da Carioca. E eu peguei agora Lago da Carioca, eu sabia que eu ia chegar lá na loja da partitura, né? Tava faltando aí meia hora para abrir, eu já estava de prontidão lá em frente à loja. Quando abriu a loja, eu entrei, tudo que eu tinha que fazer ali eu fiz em meia hora. Eu vi aquelas partituras, fiquei meio sem jeito, né? Porque você olhar e não comprar é chato, né? Aí eu perguntei pro cara, o que tá na promoção aí? Aí ele pegou lá um negócio que eu nem queria, mas comprei isso aí com aquelas partiturinhas ali de baixo. Mas foi uma frustração, né? Porque você toca umas músicas que é inspiradoras, você espera em chegar em um lugar que é também uma inspiração. Era um buraco, né? Perto da Rua dos Inválidos. Aí eu andei por ali, para a Rua dos Inválidos, um lugar meio tenebroso, né? E olhando assim, só faltava o chapéu, né? Para olhar. Aí eu descobri um lugar. Eu descobri um lugar legal, a Catedral, a nova Catedral. Aí eu olhei aquela catedral imensa, pensei assim, agora eu tenho que ficar aqui perto, né? Porque o ponto de ônibus era ali pertinho. Pensei, eu tenho que ficar por aqui, né? Porque senão eu posso me perder por aí, aqui eu sei. Entrei na catedral, fiquei lá, olhei para um lado e para o outro. E depois eu saí, comecei a dar a volta na catedral. Aí eu não sabia mais para que lado que era o ponto de ônibus. Eu andei para um lado, andei para o outro, dei a volta, voltei
e tentava descobrir o caminho para o ponto do ônibus. Eu pensei, minha gente, o que eu faço? Mas ônibus para onde? Para onde? Para rodoviária, pô. Mas para que eu queria fazer às 10 horas da manhã na rodoviária se minha passagem era às 10 da noite? Pois então, fiquei ali dando volta naquela catedral, andei até cansar. Aí depois eu sentei num banco lá e fiquei esperando, com aquelas partituras na mão, e aí chegou às 6 horas da tarde, eu peguei o ônibus para a rodoviária e voltei para Vitória. Então era a minha experiência ali, né? Fiquei um tempão olhando para aquele Cristo Redentor lá e pensava, puxa vida, ele não cansa de ficar com o braço aberto, né? Mas também, né? Não cansa mesmo, né? Aí, agora voltando para minha viagem. Quando sobe a ponte Rio-Niterói, eu olho ali e lembro, né? Já conheci o Rio de Janeiro e pensei aqui, quando parou na rodoviária, eu nem saí do ônibus, fiquei quietinho ali, vai que eu perco o ônibus, né? Ele sai e eu fico para trás, porque o ônibus não tinha banheiro também, é uma coisa estranha, né? Eu me lembro que eu saí para ir no banheiro, saí. Mas quando eu voltei, era uma fileira de ônibus, assim, tinha uns 15 ônibus, tudo com a mesma cara, o mesmo jeito, tudo assim. E eu esqueci qual era o número do meu ônibus. E eu fui olhando, tinha uns 3 São Paulo. Eu pensei, poxa, e agora? Aí fui entrando de um por um, eu ia até o lugar lá, olhava, não é esse aqui. Aí entrava, olhava. Aí finalmente eu cheguei, aí reconheci o cara que estava sentado do meu lado. Eu falei, que alegria. Pô, já estava pensando que ia perder o ônibus, ainda estava ali. Aí sentei e fui para São Paulo. Quando cheguei na rodoviária de São Paulo, tirei aquela mala com meu enxovalzinho, né, para ir para o antigo IAE. E aí eu fui andando, todo contente, as pernas tudo doendo, custei esticar as pernas, né, ficar tudo numa posição só. Levando violão, aqui pendurado, uma mala, uma bolsa. Eu tinha trazido também uns lanchinhos, né, para não precisar de ficar comprando, né. Assim, uns 25 sanduíches, né, que eu fiz assim para trazer, né, para garantir, né. Comi sanduíche uma semana inteira depois, nos intervalos, né, porque tinha almoço lá. Mas agora eu quero chegar ao ponto que eu vou finalizar esse vídeo. Quando eu cheguei, andei um pouco naquela rodoviária de São Paulo, a antiga rodoviária, era gente para todo lado, indo para um lado, indo para o outro, e cada um, eu fiquei impressionado por como é que todo ser humano tem o seu rumo, ele pode se embolar no meio das outras pessoas, mas ninguém perde o rumo que vai. E aí veio o meu lado, né, de pensar, poxa vida, mas quanta gente aqui anda para um lado e para o outro, mas está perdida, né? Perdida no sentido espiritual, né? Não conhece nem de onde veio, nem para onde vai. Eu sabia de onde estava vindo, né? E sabia para onde ia. A maioria também sabia, mas eu estava em busca de um ideal. Eu estava em busca de fazer a vontade de Deus. E eu sabia que Deus tinha um plano para minha vida. Eu estava ali porque eu havia feito um voto de servir a Deus, e havia feito uma promessa de que se eu ficasse em primeiro lugar naquele concurso de música erudita, eu faria faculdade de teologia. Agora já estava ali na rodoviária. E aí, andando no meio daquela multidão, eu deparei com a primeira coisa, uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, uma escada rolante, daquela estreitinha, né? Bem estreita. E eu tinha uma mala, tinha um violão e tudo, mas eu ficava ali, quando era criança, a gente brincava muito de pular corda, né? Então a gente ficava ali esperando, quando chegava a vez, a gente pulava e começava a pular, né? A gente entrava e começava a pular.
E aquele negócio, eu pensei, pô, esse negócio é a mesma coisa, tem o mesmo sentido. Se você entrar errado nisso aqui, é perigoso levar uma rasteira e sair sendo levado aí para baixo. Eu fiquei esperando ali para ver como é que fazia, né, para entrar naquele negócio. Aí vieram duas freiras, vieram uma abraçadinha na outra, vieram, e quando chegaram perto da escada rolante, elas empacaram igual eu assim, mas estava um pouco na minha frente. Aí eu pensei, se essas aí devem ter experiência, eu vou ficar observando o que elas fizeram, eu vou fazer também. E o infeliz de tudo é que elas não tinham também experiência. Elas ficaram ali diante, negociando entrar, não entrar. Aí finalmente uma agarrou, sabe essas freiras de marrom, marrom e branco, né? Aquele negócio branco, né? O turbantinho, né? Quando elas entraram, eu pensei, então eu entro, ganhei coragem e saltei atrás, assim, uns 3 degraus para trás. E as duas iam abraçadinhas ali, e aí foi descendo, descendo. Quando foi chegando lá embaixo, aí elas entraram em pânico, elas não sabiam como sair dali. E eu fiquei totalmente na dependência delas não embucharem ele na minha frente, né? Elas se grudaram e quando elas chegaram embaixo e elas não tiveram coragem de pular para fora da escada, começaram a dar ré, as duas vindo. Só que eu estava um pouco atrás, eu comecei a dar ré também, mas eu empaquei com as pessoas que estavam vindo atrás. Aí eu fiquei de violão e elas subindo, aí não teve jeito, engastalhou tudo aquilo e elas foram, e elas já engatinharam, uma se debruçou tentando sair de 4. E eu falei, meu pai, e uma saiu de 4 na frente, a outra por trás, e eu não queria, mas acabei montando numa freira ali de violão e tudo, foi assim que eu entrei em São Paulo, montado numa freira sem querer, né? E ela ali, e aí cheguei na rodoviária de São Paulo. Então, no vídeo que vai seguir, eu vou continuar contando essa história minha, essa história incrível de como eu vim para São Paulo.